geração, mas Deus tinha um cronograma um pouquinho mais extenso, um pouquinho mais diferente. Então Deus é justo, mas nem sempre entendemos o seu cronograma, né? E o sofrimento faz parte deste mundo, amém? Amém. Mas Deus ia agir contra o império por seus crimes aos santos, né? Então, agora além de eles estarem sujeitos a todas aquelas coisas do mundo, né? O imperialismo, a falta de paz, a morte, né? A fome, eles ainda tinham um inimigo, um confronto muito específico, que era o confronto com o Império Romano. Com o Império Romano. Então Deus tinha o tempo e o número. Não é isso que Deus responde? Foi dado o que para eles? Vestes brancas, não é isso? E pediram que eles descansassem um pouco mais, até que se completasse o número daqueles que ainda haviam de ser mortos como eles foram. Como eles foram mortos? Por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus diante de um altar, provavelmente imperial. Então note bem que Deus é que tem o quê? O tempo e o número. Amém? É Deus que tem o tempo e o número, né? Então Deus tinha o tempo e o número e Ele estava no controle da situação, né? Então, Ele estava permitindo sem aprovar. Está vendo o que está acontecendo com a igreja primitiva e do segundo e terceiro século? Deus está permitindo, mas não quer dizer que Ele aprova. Deus está permitindo que a sua igreja seja provada, mas Ele não está necessariamente aprovando ou endossando ou querendo que o império age assim, mas o império vai agir, né? Por causa do seu desejo de quê? De conquistar, né? Porque acha que tem que entrar com o cavalo branco da vitória por cima dos cristãos, né? Então Deus estava permitindo sem aprovar, né? E aí ele fala assim, até que se complete o número dos quem? Conservos e irmãos. Está vendo? Conservo quer dizer, a igreja é um reino. E irmãos quer dizer o quê? A igreja é família. Amém? Amém. Então o que é a igreja? É o reino de Cristo e a família de Deus. Amém? O reino e a família. Então Deus tem um reino e uma família sobre a terra, mas que não habita nela. Amém? Os que habitam sobre a terra é o mundo. Por isso que fazem o que fazem, porque eles só têm aqui para morar. Nós não. A nossa pátria não está aqui. A nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém? Somos a família de Deus, né? Então lembre-se, você não é Da terra. Você não é deste mundo. Amém? Amém. Quando as pessoas falarem assim, mas todo mundo faz. Eu não faço. Por que você é diferente? Por que você tem que ser diferente? Porque eu não sou daqui. Então de onde você é? Do reino. Do reino de Deus. Eu sou da família de Deus. Amém? A minha pátria não é aqui, né? Muito bem. Então em breve chegaria o tempo de Deus julgar e vingar. Então a abertura do sexto selo revela que Deus mudaria a história para sempre, pois se prepararia para julgar. Julgar, esse é o ponto, né? É o início então da resposta: até quando, Senhor, né? Não julgas, não vingas os que habitam sobre a terra. Então o sexto selo é o início da resposta a essa pergunta do até quando. E o que ele quer dizer com todas essas imagens, né? Quer dizer que a estrutura do império seria abalada pelo juízo de Deus. Uma coisa que as pessoas têm que entender no livro de Apocalipse é que não é o detalhe
que é importante, é o conjunto. A mensagem de Deus não está num detalhe, num símbolo, mas está no conjunto de todos os símbolos usados ao mesmo tempo. E aqui na abertura do 6º selo, o que quer dizer tudo isso que acontece? Quer dizer que Deus iria sacudir o império. Deus iria chutar o império. Deus iria abalar tudo aquilo que o homem achava que era inabalável, né? Indestrutível. Não, quando Deus começa a julgar, Ele vai abalar para sempre o Império Romano. Então o terremoto mexe com a estrutura em que os homens confiam. É isso. Amém? Amém. Então os homens confiavam em quê? No imperador. Por isso eles perseguiam os cristãos. Os homens confiavam em quê? Nas falanges, né? Nos exércitos, nos centuriões, na organização do império. E Deus iria movimentar tudo isso. Deus iria abalar tudo isso. Amém? Então é isso. O terremoto indica que Deus iria mexer em toda aquela estrutura que os homens confiavam para fazer o que eles estavam fazendo, né? Então é o conjunto dos símbolos que nos indica a mensagem. Então, no plano divino, tudo acontece muito depressa, embora parecesse demorado aos mártires. Lembra que os mártires estão dizendo: até quando o Senhor não vingas nem julgas? Aí Deus de repente o quê? Deus de repente começa a julgar e o terremoto começa a acontecer e os caras já não sabem o que fazer para escapar. Então no plano nosso, as coisas parecem demoradas. Mas no plano divino, tudo vai acontecer bem rapidinho, né? Está vendo? Nós estamos vivendo hoje. Cadê o Império Romano? Só vestígios. Está vendo? E a igreja espalhada pelo mundo inteiro. E não fique dando ouvidos às bobagens que estão por aí na internet. A igreja nunca vai ser destruída. A igreja nunca vai deixar de existir. A igreja foi estabelecida por Cristo. Amém. Cristo disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la. Amém? Amém. Deus recebe a glória na igreja e em Cristo Jesus é pelos séculos dos séculos. Então a igreja dura por quanto tempo? Pelos séculos dos séculos. Porque Deus recebe nela a glória e em Cristo assim. Está vendo? Então não dê ouvido a essas bobagens. Vá viver a vida cristã, pregar o evangelho, fazer discípulos. E de uma hora para outra, tudo aquilo que os homens confiam e demoram tanto tempo para estruturar, Deus abala com um simples terremoto. Amém? Muito bem. Fico feliz de você crer assim. O grande sistema romano chegará ao colapso e não resistirá. Esse é o sentido dos versículos 12 a 14, né? O mundo deixaria de ser romano, né? Como deixou de ser, para ser um mundo hoje cristianizado, onde o nome de Jesus é conhecido e o nome dos imperadores esquecidos. Não é verdade? Amém. Amém. Então esses versículos que você vê aí no final do capítulo 6 anunciam não o juízo final, mas anunciam o juízo temporal, né? Anunciam o juízo temporal sobre Roma e seus aliados. Não está falando no juízo final, porque no juízo final não tem como a pessoa tentar escapar, certo? Não tem como, concorda? Não tem como. E aqui na passagem, qual que é o sentimento? O sentimento que a pessoa tenta escapar, né? Então esses versículos anunciam o juízo temporal e não o juízo final, né? O juízo temporal sobre Roma e os seus aliados e não o juízo final.
Então o temor virá sobre todos os que dependiam de quem? Dependiam do Império Romano. Então dependiam do Império Romano, o Império acabou, o que eu faço? Não é assim às vezes, quando a pessoa depende às vezes do dinheiro. O dinheiro acabou, o que eu faço? Não consigo viver sem. Né? Vou suicidar. Aquele relacionamento acabou, o que eu faço? Né? Então a pessoa entra no desespero. E aqui é exatamente esse sentimento. Então o temor virá sobre todos os que dependiam do Império Romano, mas não havia como escapar. O versículo 15 mostra isso. Né? Então nem se eles se sepultassem vivos, poderiam escapar. Lembra essa ideia aí? A pessoa começa a pedir o quê? Escapa lá para a montanha bem longe, né? E diz o quê? Cai uma montanha sobre mim, me esconde do Todo-Poderoso. Não tem como ela escapar. Ela quer que isso aconteça, ela gostaria que isso acontecesse. Ela gostaria de sumir para não encarar Deus e o seu julgamento. Mas quando o julgamento chegar, como chegou sobre Roma, não tem para onde fugir. Amém? Então, nem se eles se sepultassem vivos poderiam escapar. Amém, Paulo? Amém. É isso aí. Então, se os grandes... Note bem, aqui é a transição, né? Você pode pensar assim, poxa, João ia ensinar o capítulo 7 e está ensinando o livro inteiro. Não, porque eu quero que você entenda o capítulo 7. Porque o grande erro das pessoas que estão deturpando a mensagem de Deus por aí é não aceitar a contextualização. E a palavra só é a verdade se ela for contextualizada. Se não é a mentira. Você pode provar qualquer coisa e ao mesmo tempo não prova nada. Mas o ponto é, chegar até aqui é essencial. Aí no capítulo 7 nós vamos rapidinho, viu? Garanto. Né? Não, nós vamos rapidinho. Fique tranquilo, você vai dormir em casa hoje. Né? Mas o ponto aqui é, né, eu tenho que chegar até aqui para você entender, pegar o ritmo de novo das aulas, né? Para a gente ir em frente, se Deus permitir. Então, mas é isso. Então, não é porque temos que ver isso, porque temos que entrar no capítulo 7. Para entender o sentido, né, do capítulo 7, para a gente entender outros sentidos depois, posteriormente no livro. Então o ponto aqui é o seguinte, né? Se os grandes, os reis da terra, né, não poderiam escapar do rápido juízo temporal de Deus sobre aquele grande império, qual é a pergunta que se faz no final do versículo do capítulo 7? Chegou o grande dia da ira deles, de Deus e do Cordeiro. E quem, nessa pergunta, quem poderá suster-se nesse dia? Está vendo? Então, se nem os grandes, os reis da terra, não poderiam escapar do rápido juízo temporal de Deus, quem poderia escapar do grande dia da ira de Deus? Exatamente aqui, o capítulo 7 responde a esta pergunta. Amém? Amém. O capítulo 7 responde a esta pergunta de maneira satisfatória em todos os sentidos. Amém? Então nós temos que entender essa transição, né? No capítulo 6, o cenário mudou, né? João estava no céu, certo? Vendo ali o trono, o livro, o cordeiro chegando, pegando no livro. A hora que os selos começaram a ser abertos, ainda que João ainda ouve os seres viventes dizerem vem, o cenário é transportado para onde? Para frente. Então, no capítulo 6 o cenário mudou. Então, o que nós vamos ler no início do capítulo 7 ainda está falando, né, dos cristãos aonde? Na terra, tá? Então, no capítulo 6 o cenário muda do céu direto para a terra, apesar de João ainda ouvir os 4 seres viventes e saber que os selos estão sendo abertos. Então, o grande dia da ira de Deus sobre os que mataram as testemunhas
de Jesus, por causa do culto imperial, esse dia chegou. E é um juízo tremendo. E a esperança do cristão não está neste mundo. Amém? Então note bem aqui, no capítulo 7, vou ler rapidinho e explicar, né? Então diz aqui, ó, vi quando o cordeiro, ou melhor, versículo, capítulo 7. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então nós estamos aonde? Qual cenário? Terra. Vi outro anjo que subia do nascente do sol. Nascente do sol é esperança, está vendo? Quando o dia amanhece, você fala, puxa, que bom, a noite passou, hoje é um novo dia. Então vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de quem? O selo do Deus vivo. Ele tinha um sinete, uma marca, né? E clamou em grande voz aos 4 anjos, né? Ao mundo inteiro, aqueles aos quais fora dito fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até, o quê? Selarmos o quê? Na fronte os servos do nosso Deus. Amém? Então lembra, o cenário é a terra, e a pergunta é, quem pode suster-se diante do grande dia do juízo de Deus sobre o Império Romano? O Império Romano está na terra e domina o mundo inteiro. Então nós temos 4 anjos nos 4 cantos da terra e o vento vai soprar, mas não é aquele ventinho não, tá? É aquele tornado que você... E vai ver. E não vai sobrar nada. Mas o anjo que vem do nascente do sol, trazendo esperança, diz, opa, para um pouquinho aí. Não antes de quê? De selar com o selo do Deus vivo os servos de Deus. Amém? Então este selo não é físico. Amém? É uma proteção espiritual. Amém? É dizer, fique firme. A tribulação vem, mas você está seguro. Amém? E você lembra quando a pessoa batizou na água? O que ela recebeu? O dom do Espírito Santo. E você pode guardar o bom depósito da sã doutrina mediante o Espírito Santo que está em você. Ele vai te ajudar a ser fiel a Deus. Amém? Então conte com a força do Espírito. Se separe do mundo. Seja fiel a Deus, porque Deus conhece os que são dele. Todos os que são de Deus têm este selo, aparte-se da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. E quem estaria realmente selado e protegido seria a pessoa que não se comprometesse com o culto imperial. Amém? É isso, essa é a mensagem. E quem está selado hoje é você que não se corrompe com as coisas desse mundo. Com o pecado, com as denominações, com as falsas religiões, com falsas doutrinas, né, com a imoralidade, né, com o relativismo bíblico da palavra, isso aí, não sei. Não. Você está à parte. Você tem este selo sobre você. Você está fora de toda injustiça, porque você professa o nome de Deus. Amém? E aí pode deixar o vento vir. Pode deixar o furacão vir. Que você vai estar seguro na sua salvação. Amém? Amém? Muito bem, então continuando aqui rapidinho o que eu prometi. Tá gravando aí, Paulo? Gravando. Muito bom. Vai acabar essa bateria. O pessoal em casa está assistindo. Muito bem. Então diz assim, versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil,
de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Isso é literal ou representativo? Representativo. Lembra que o livro de Apocalipse usa simbologia do Velho Testamento com significado do Novo Testamento, né? Então 144.000 não é literal, porque desde o dia de Pentecostes até o dia de hoje, até o último dia, vai ter muito mais cristãos do que só 144.000. Mas 144.000 é 12 vezes 12 vezes 1.000. Que significa o quê? O número completo de todas as pessoas fiéis que serão salvas. Indica a totalidade do povo de Deus. Amém? Do povo de Deus. E os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles da fé, que creem em Cristo, que é o descendente de Abraão, que abençoaria todas as tribos, todas as famílias da terra. Amém? É isso, amém? Amém. Então, agora, o que vai acontecer com essas pessoas que estão realmente firmes na sua vocação? E note bem aqui, rapidinho, que o selo está onde? Na fronte. É literal ou representativo? Bom, você está vendo alguma pintura aqui? Não, então é representativo. Representa que na sua mente, na sua consciência, no seu coração, você já tomou a firme decisão de ser de Deus e não volta atrás. O Império Romano não vai mudar a sua cabeça. Não importa o castigo ou a recompensa que ele prometa para você adorar o Imperador, ele não muda. Você já está selado como sendo Deus vivo na fronte. Amém? É isso. Então aí, para terminar, depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Se ele visse também 144.000, talvez ele não ia ter tempo de contar todos. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, aonde? Então agora o cenário mudou? Mudou. Onde foi o cenário agora? No céu, amém? É para onde todos os que permanecerem firmes, depois que o vendaval do juízo passasse, é onde eles vão estar, é onde eles estarão. Amém? É o mesmo grupo de pessoas, amém? Não são dois grupos, é o mesmo grupo. Amém? É o presente que a igreja estava passando e o futuro, depois de ela ter passado, depois de ela ter subsistido ao grande dia da ira de Deus sobre o império. É o mesmo grupo, amém? Então, depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que